Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Esther, capítulo 1. O banquete de Assuero. E sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e esplendor da sua excelência, da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendente de cordões de linho fino e púrpura, argolas de prata, colunas de mármore, os leitos de ouro, de prata, sob um pavimento de porfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se de beber em copos de ouro, sendo que os copos eram diferentes uns dos outros. Havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E o beber era por lei, feito sem que ninguém forçasse o outro, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizesse conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um convite às mulheres na casa real que tinha o rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou Meumã, Bizda, Harboná, Bigtá, Abigda, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admatar, Tarsis, Pérez, Marcena, Memucã. Os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei, esses eram os primeiros do reino. O que segundo a lei se devia fazer a rainha Vasti, por não ter obedecido ao mandato do rei Assuero, por meio dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia desse feito da rainha chegará a todas as mulheres, de modo que os seus olhos desprezarão a seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E nesse mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. Assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um édito real, que seja escrito nas leis dos medos e dos persas, e não se revogue, que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Ouvindo-se o mandato que o rei decretara em todo o seu reino, ainda que seja grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde o maior até o menor. E pareceram boas essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes. Então fez o rei conforme a palavra de Memucã. O rei enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província de acordo com a sua escrita e a sua língua, para que cada homem fosse senhor em sua casa, para que se publicasse isso conforme a língua de cada povo.